nos alegrarmos. Amém. Mas a maior alegria do homem, eu não tenho dúvida disso, é exatamente reconhecer a soberania de Deus e estar na presença dele. Tem uma música que eu gosto muito, que ela canta o Salmo 84. E ela fala assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Aí ele fala: felizes, né, aqueles que habitam na casa do Senhor. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pai, nós louvamos o teu nome. Amém. Nós te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos mostrou o caminho. Aleluia. E a tua palavra diz em João 10 que o Senhor é a porta. E através dessa porta nós encontramos os teus atos, a tua casa, a tua presença. Nós sabemos que a porta é o Senhor Jesus. Amém, Jesus. E ela, Deus, é o caminho que nós devemos passar para ter acesso ao teu trono de graça. Nós somos privilegiados, ó Deus, porque Amém. o Senhor nos permite entrar na tua presença. Nós somos privilegiados, ó Pai, porque o Senhor nos permite viver na tua presença. Amém, Jesus. Ó Deus, como isso alegra os nossos corações, porque quando olhamos para nós mesmos, entendemos que somos pecadores, que não somos merecedores das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Amém. Mas aprove ao Senhor, o Deus, o Jeová Jirê, o Deus Criador dos céus e da terra, que nos ama de tal maneira que nos deu o seu único Filho. E Aleluia. através dessa oferta de amor, Amém. nós temos o livre acesso ao teu trono de graça. Obrigado, Pai. Obrigado porque numa noite como essa o Senhor nos permite estarmos reunidos aqui em tua presença. Quantas pessoas gostariam de estar fazendo isso e não podem? Alguns estão encarcerados, outros no leito do hospital, outros, ó Pai, nas ruas, vivendo, ó Deus, sob o jugo desse mundo. Mas nós estamos aqui. Obrigado, Deus. Louvado seja o teu nome para sempre. Deus, fala aos nossos corações. Permita-nos, ó Deus, a viver uma vida que agrade ao Senhor. Porque para nós não há prazer maior do que fazer a tua vontade. É verdade. Nós te oramos assim, ó Deus, agradecido no nome santo de Jesus. Amém. Dando continuidade à nossa sequência de estudos sobre convivência, eu quero falar hoje sobre amizade tem limites. Ou seja, os limites que nós devemos ter com as nossas relações de amizade. E quando olhamos aqui para a sugestão do autor dessa revista, é interessante que ele já começa fazendo o exercício. Ele fala assim: olha, faça em 30 segundos uma lista com os nomes dos seus amigos. Então ele nos dá essa
possibilidade de nós pararmos para pensar e fazer uma relação em nome dos nossos amigos. Eu tenho falado muito isso aqui, que eu falo para vocês, que a amizade nós escolhemos. E se tem algo que nós temos que saber escolher, são os amigos com quem nós vamos passar alguns momentos de nossas vidas. E o autor, ele caminha nessa linha de pensamento, e diante da resposta que você der para você mesmo, da sua relação de 30 amigos, ele continua perguntando dos seus amigos quantos são crentes, ou seja, quantos crentes você relacionou nessa tua lista de 30 amigos. Aí ele bota assim, olha, veja o caso de Daniel, um adolescente que foi forçado a deixar sua terra natal e ir morar num país estranho, a Babilônia. Chegando lá, ele não se isolou, manteve seus amigos crentes, mas também fez outras amizades. Ao lermos Daniel, capítulo 1, percebemos que não é errado fazer amizade com pessoas descrentes. Mas há limites. Vamos conhecer quais. E eu acho interessante isso aqui, porque quando nós falamos do limite da amizade, o próprio texto de Daniel, ele nos direciona a esse limite. Você vê que realmente, o texto, quando você começa a ler o livro de Daniel, foi uma experiência que o rei Nabucodonosor propôs aos líderes da Babilônia. Pegar daquele povo de Israel, os escravos da linhagem real, dos mais sábios, dos mais inteligentes, daqueles que eram mais favorecidos, e fazer uma experiência no sentido cultural com eles, para que eles pudessem aprender, cancela aí, por favor, essa ligação, para que eles pudessem aprender os costumes da Babilônia. E aí ele vai desenvolvendo essa relação de Daniel, né, dos meninos que vieram lá de Israel, com os outros escravos dentro dessa experiência. O autor aqui, ele fala que Daniel ele se relacionou com todas as pessoas, mas o que chama a atenção é que o próprio texto sugere que uma relação de amizade, de intimidade, Daniel mantinha com aqueles que criam no mesmo Deus que ele. É o que eu tenho falado o tempo todo aqui. Nós não vivemos nesse mundo isolado de maneira que nós não vamos nos comunicar com as pessoas. Pelo contrário, nós estamos nesse mundo para fazer a diferença para aqueles que perecem. É por isso que quando Jesus ele ora pelos discípulos, ele fala, Pai, eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Mas eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Porque ele sabia que nós deveríamos viver no mundo com essa missão, mas de sermos de uma forma separados, ou seja, santos dos demais. É isso que nos faz diferentes. É a nossa conduta, são as nossas escolhas que nos torna diferentes daqueles que não conhecem a Cristo. E quando eu falo de amizade, e eu tenho falado muito isso aqui, os meninos que costumam ir lá em casa, as meninas eu falo, olha, se vocês perceberem, os meus amigos de verdade que frequentam a minha casa são pessoas que creem no Senhor Jesus. Esses são meus amigos. De verdade. Aí ele fala assim, a amizade não pode comprometer minha identidade cristã. É a primeira coisa que eu acho fantástica na fala desse autor. Ele fala, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Não pediu ao chefe dos eunucos, então ele pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. E se você ver essa leitura de Daniel 1:8, você percebe que existiam vários jovens dentro daquela experiência. Mas somente Daniel e seus 3 amigos participaram dessa experiência específica, que era não se contaminar com as iguarias do rei. Trazendo para os nossos dias, o que ele estava dizendo aqui? Que dentro de um contexto, num mundo que não era dominado pela mente cristã, vamos dizer assim, o coletivo cristão, aqueles jovens, eles agiram diferente daqueles que não eram crentes. Então você percebe que apenas os 4 não se alimentaram das iguarias do rei. E o que chama a atenção é justamente isso. No mundo em que nós vivemos, nós podemos fazer parte do mundo, independente da roda que nós estamos caminhando, ou seja, a escola, ou seja, cursos, ou seja, a vizinhança, nós podemos fazer a escolha de não participarmos dos banquetes que o mundo nos oferece. A escolha vai ser sempre nossa. E o que faz a diferença vai ser a nossa escolha de acordo com os nossos amigos e a relação que nós temos com eles. Eu estava pregando domingo lá
em parada modelo e falando sobre Josué, né? E num texto, numa parte da mensagem, que eu falei sobre a definição dele, ele definiu a sua posição, porque Josué, ele definiu ficar do lado de pessoas que eram boas, no sentido de pessoas que confiavam e acreditavam no Senhor Jesus. Aí a gente percebe o seguinte, que ele ficava junto de Moisés, pode não aceitar, é corrida. Ele não ficava junto de Moisés. Tira o som para mim, Júlia, por favor. Deixa eu botar pra ver. É, porque isso aí é outra coisa aí, ele fica chamando a corrida. Ele percebeu o seguinte, existia uma liderança em Israel. Mas ele preferia ficar aos pés de quem? De Moisés, junto com Moisés. Porque Moisés era a pessoa que tinha aquela experiência direta com Deus. Quando ele forma um laço de amizade, nós estamos falando de milhões de pessoas. Sabe quem era o melhor amigo de Josué? Caleb. Porque Caleb também participava das mesmas coisas que Josué. Ele gostava de andar com pessoas que tinham intimidade com Deus. Aí no final, daqueles milhões de pessoas que ficaram no deserto, que saíram do Egito e alcançaram a terra prometida, daquela geração do Egito, só Josué e Caleb chegaram. Por causa de quê? Porque eles exatamente fizeram a escolha certa. Então nós temos essa oportunidade de escolher qual o tipo de amizade que nós vamos caminhar. Aí ele continua falando, a amizade não pode comprometer a minha fidelidade a Deus. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, experimenta, peço aos teus servos 10 dias, que nos deem legumes para comer e água para beber. E eu acho isso legal, porque eu costumo dizer que se você for ler o texto, você percebe que Daniel e seus amigos, eles viveram de legumes e água. Se pararmos para analisar numa visão um pouco mais humana e material, podemos dizer assim, quando nós estamos acima do peso, precisamos perder peso, normalmente se passa uma dieta. E essa dieta, normalmente, ela é regrada a quê? Justamente a essas coisas mais saudáveis. Então, corta-se carboidrato, corta-se gordura, corta-se essas coisas. Então, o ideal seria fazer o quê para você perder peso? São legumes, beber muita água, alguns tipos de suplemento alimentar. Mas nessa época que você vê, eu fico imaginando que naquele banquete devia ter carne de porco, devia ter carne de ovelha, carne de cordeiro, todo tipo de bebida. E normalmente esse tipo de comida é que torna uma pessoa forte. Pelo menos aos olhos. Não estou dizendo saudável, mas forte. No final dos 10 dias, quando o chefe foi ver, Daniel e seus amigos, eles eram mais robustos e mais bonitos do que os outros que comeram o manjar do rei. Eu costumo dizer que o que tornou aqueles meninos mais bonitos e robustos não foi o fato de ter comido a comida, mas foi o fato de ter se mantido fiel ao Senhor. A fidelidade ao Senhor é quem vai determinar a nossa postura, vamos dizer assim, aonde as pessoas vão olhar para nós e ver em nós se somos saudáveis ou não. Porque quando nós somos fiéis ao Senhor, a nossa mente é diferente. Quando nós somos fiéis ao Senhor, a nossa mentalidade, a maneira de nós tratarmos as coisas, ela é totalmente diferente. Estávamos hoje conversando num grupo que eu faço parte, e era um assunto muito interessante, falando de programas de televisão, com essa questão que hoje estão tentando incutir na nossa mente o tempo todo, para que a gente venha a aceitar esse comportamento homossexual. Então, parece que tem uma novela aí que trata de um assunto de uma menina que ela se percebe que ela é menina, mas ela está no corpo errado, que ela é um homem no corpo de menina, alguma coisa parecida. É uma mulher com alma de homem. Exatamente. Então eles estão tentando incutir isso na nossa mente. E isso é uma coisa muito séria, porque ciência alguma, tá? Biologia, ninguém comprova essa coisa do terceiro sexo. É macho, fêmea e ponto final. Não tem esse negócio. Esse negócio. Tanto é, eu costumo dizer o seguinte, isso é coisa do raciocínio humano. Sabe por quê? No reino animal você não conta essas coisas. Você está entendendo a situação? Tem um animal no meio. Entendeu? Você, então, quer dizer... Não tem relação entre...
Mas o golfinho é algo tão extraordinário, Da natureza dele. é tão extraordinário que até a questão sexual do golfinho, o golfinho é um animal que ele não tem relação simplesmente para se reproduzir, mas é por prazer também, como o homem. É o único animal. O cavalo marinho. Entendeu? É o único animal, na O verdade. marinho, o macho Entendeu? que transforma, mas sexo entre si não. Então, assim, até a relação dele é bem parecida que ele tem simplesmente pelo prazer, e não apenas pela reprodução. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos falando, aí você começa a levantar uma série de questões em relação até a forma como lidar com isso. Interessante, desculpa. Não pode falar aqui. Interessante que os animais, eles são considerados irracionais, né? Mas o animal racional, tipo assim, lá na Paraíba, por exemplo, quando uma serpente atravessava assim, no caminho de um cavalo, ele voltava, ele não conseguia passar. Então, o animal é racional, mas tem coisas que o ser humano sabe, fumar faz mal para o organismo, ele sabe e continua. E o animal sendo irracional, Ele exatamente conhece o perigo, conhece o perigo e ele, opa, ele foge mas do o andando do homem mal. não, é Não, o homem racional. vai. Né? O homem, você, e ele vai dar conta mais por isso, porque ele é racional. A Bíblia diz que Deus deu poder ao homem sobre todos os animais, né? Sobre toda a criação. Então, assim, eu fico me perguntando, se o homem é tão inteligente, tão dotado de sabedoria, por que ele desobedece um animal que nem falar fala obedece? Mas A lei da natureza. Exatamente, é porque o homem tem esse poder da escolha. Uhum. E quando a gente tem o poder da escolha, o pecado nada mais é do que as nossas escolhas. A Bíblia diz que nós somos engodados, ou seja, atraídos pelas nossas concupiscências. O que são concupiscências? São os nossos desejos íntimos. É aquilo que está lá dentro. E só quem pode neutralizar é o Espírito Santo do Senhor. Então, Mas a Bíblia fala assim, mortificar. a carne. Quando ele diz mortificar, não é ele que vai mortificar, nós temos a obrigação. É a santidade. A santidade é a escolha. É o que eu estou falando. É a escolha. É você que faz a escolha. O cara fuma porque quer. O cara se prostitui porque quer. O cara mente porque quer. Não. Na verdade, nós somos atraídos exatamente pelo desejo da carne. A carne não se converte. A carne é pecaminosa. O mundo já no maligno, ele vai regendo de acordo com a mentalidade dele, e a nossa carne é atraída por aquilo, porque é pecado, é mentira. Então, quando nós falamos aqui dessa questão, e eu falo da mentalidade transformada, da visão transformada, quando nós lidamos com uma questão como essa, por exemplo, o homossexualismo, nós temos que lidar com ele como Jesus lidava com o pecado. Cristo, ele abomina o pecado, mas ama o pecador. E é por isso que naquela passagem da mulher adúltera, ele fala, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Você está entendendo? Porque era lei. Os homens estavam fazendo o que a lei dizia. Quem fosse pega no ato de adultério, deveria ser apedrejado. Sabe? Mas ali tinha alguns erros que a gente vê que é coisa do homem. Cadê o homem da relação? Ninguém apontou. Entendeu? Só a mulher. Então você percebe que no fundo, os caras queriam aplicar a lei, pegar uma brecha na lei para testar Jesus. Mas Jesus, ele era o cara. Será que eu posso dizer assim? E aí ele vai e pega aqueles bonecos e fala assim, tudo bem, você quer apedrejar? Beleza. Aquele que não tiver pecado, lança a primeira pedra. Aí o homem olha e fala assim, pô, aí me quebrou. Eu sou cheio de pecado. Quem entre nós não tem pecado? E aí é por isso que, quando nós falamos nessa questão, né, que a amizade não pode comprometer a minha fidelidade, porque fidelidade é isso. É andar na presença de Deus acima de qualquer coisa. Sabe? É acima das conveniências da vida. É você ser servo do Senhor, estando o tempo bom, estando o tempo ruim. É ser servo do Senhor, estando com dinheiro ou sem dinheiro. É aquilo que o apóstolo Paulo fala. Eu sei estar abatido, eu sei estar de pé. Eu sei estar com saúde, eu sei estar doente, eu sei estar com grana, eu sei estar duro. Eu sei isso, eu sei aquilo. Ele fala das coisas boas, das coisas ruins. E no final ele fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava falando da experiência que ele teve, que ele passou na presença do Senhor. E nada do que ele passou, ele tirou dele a alegria e aquela convicção de que na presença do Senhor ele pode passar por qualquer situação. E aí, quando a gente fala nessa amizade não comprometer, né, a nossa fidelidade, é exatamente independente dos nossos amigos, caminharmos na presença do Senhor, sabe? Ele fala assim, Daniel não se preocupou em agradar a si mesmo, afinal, o que deveria ser mais gostoso? Comer manjares e beber vinho do rei ou legumes e água?
Também não se preocupou em agradar aos outros, ao rei, ao chefe dos eunucos ou aos seus novos companheiros. Daniel teve como prioridade agradar a Deus. Essa deve ser a prioridade da nossa vida. Agradar o Senhor em todas as circunstâncias. Sabe? Eu costumo dizer o seguinte: nós estamos nesse mundo de passagem. E o que nós fizermos aqui no mundo que estamos de passagem vai ecoar na eternidade que nós pretendemos um dia estar. E isso depende das nossas escolhas. Daniel, ainda jovem, já tinha uma aliança de fidelidade com o Senhor. E eu acho interessante quando a gente olha para a história de Daniel, ou até mesmo para a história do próprio Samuel, você percebe que eles eram jovens e já tinham convicção daquilo que eles acreditavam. Então, quando a gente fala de vidinha, a gente tem aqui um grupo de pessoas muito jovens, mas isso não quer dizer que vocês não possam ter um compromisso com Deus, não. Que existem exemplos na Bíblia, ou exemplos até que nós conhecemos de meninos e meninas, que até mais novos que vocês, do que cada um de nós, tem um compromisso invejável com Deus. Sabe por quê? Porque desde cedo definiram na vida deles a quem deveria servir. É aquilo que o próprio Daniel, ele fala lá no capítulo 27, quando ele, é Josué que fala, quando ele reúne todo o povo de Israel, e ele fala assim: olha, vocês vão escolher hoje quem vocês vão servir, aos deuses dos amorreus, aos deuses dos seus pais, a qualquer deus pagão. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque desde cedo ele já havia definido o que ele queria da vida dele. Nós temos que definir isso. E aí ele continua dizendo assim: a amizade não pode comprometer o meu testemunho cristão. Então o rei falou com ele, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Olha que coisa fantástica, cara. Porque eles foram achados intactos, ou seja, com uma aparência melhor do que as outras, eles foram servir lá na casa do rei. Se tirarmos esse exemplo para as nossas vidas, se nós tivermos uma vida de fidelidade, se nós tivermos uma vida de compromisso com o Senhor, no dia que o Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olhar para cada um de nós, exatamente o que vai acontecer, nós vamos estar na presença dele para todo sempre. É porque o sangue de Jesus tem nos capacitado a isso. E eu acho legal porque quando falamos da amizade não comprometer, e aí eu entro naquela minha primeira fala, por que que os meus amigos, eu priorizo minhas amizades de pessoas cristãs de verdade? Mas eu falo assim, não é crente meia boca não. Eu falo para os meninos o seguinte: cara, amizade você tem que se relacionar com pessoas que são melhor do que vocês. Ou no mínimo igual. Pior não. São pessoas que vão lhe ajudar no seu crescimento. Eu costumo ter amigos, graças a Deus, que são mais crentes do que eu. Que conhecem, que tem uma relação de intimidade com Deus maior do que a minha. Sabe por quê? Me ajudam na caminhada. Sabe? Me ajudam na caminhada. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma relação mista. O que pode acontecer? Um exemplo. O texto fala que Daniel, ele realmente ele ampliou as relações, ele não se privou de ter contato com outras pessoas. Beleza, isso acontece com a gente. Nós estudamos, nós trabalhamos, nós convivemos com pessoas do dia a dia. Mas olha o que acontece quando você firma uma relação de amizade e intimidade com um ímpio que não tem o temor do Senhor. Vou dar um exemplo simples aqui. Hoje, na sociedade é comum e natural o sujeito, o homem, pegar geral. Você é um cara crente. Você tem uma namorada, uma noiva, uma esposa. E aí no teu trabalho, na tua faculdade, tem aquela menina gatinha, a mais bonita da sala, a mais bonita do trabalho, que está te dando mó mole. O cara crente, seu amigo crente, ele vai falar: cara, sai disso que isso é laço. Sai disso porque você já tem tua namorada, você tem sua noiva, tem sua esposa. Sabe? O ímpio, por ser normal e natural, o que ele vai fazer? Vai deixar, mano? Uma gata, ninguém precisa saber não, velho. Se é comigo, eu pego logo. Você está entendendo? Sabe por quê? No mundo, isso é normal. Eles não têm a consciência do pecado que isso é. E é por isso que a gente vê as pessoas, às vezes, por causa da amizade, entrando na vida do crime. Por causa da amizade, entrando nas drogas. Algumas, por causa da amizade, estão entrando no homossexualismo. Porque eu conheço meninas que a vida inteira gostaram de meninos. E agora estão se relacionando com meninas. Porque é moda. Até nas igrejas.
Pior que tem. Pior que tem. E pastores se concentram. Isso é outra história. Que eu não quero nem entrar nesse assunto, que me dá até um arrepio. Me dá até um arrepio. Sabe por quê? Por causa de aliança. Aliança com aquilo que não é reino de Deus. Porque quando isso acontece, você pode ter certeza. É porque tem valores envolvidos. Porque se minha igreja for uma igreja vazia, os dízimos e ofertas vão ser poucos. Se a minha igreja for uma igreja cheia, os dízimos e ofertas vão ser grandes. E aí eu consinto com essas coisas para não perder receita. Infelizmente, que pecado tem que ser denunciado. O profeta no Antigo Testamento, ele denunciava pecado, ele não pregava riqueza. Ele denunciava pecado. O profeta de hoje só quer pregar riqueza, não quer denunciar pecado. Esse aqui é o problema. O nome de Jesus não conta mais nada. Esquece. Agora é campanha. O sangue de Jesus não perdoa pecado, campanha sim. O que atrai as pessoas a Jesus é campanha, não é o sangue de Cristo. Não é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo hoje é um amuleto para você se dar bem na vida financeira. Então você leva aos pés da cruz, sabe o que? Você leva aos pés da cruz as suas negociatas. O nome do Senhor Jesus não é mais suficiente, né? Nunca. Tem que ter alguma coisinha Nunca. assim para poder ajudar Nunca. Jesus. Então, quando nós falamos nessa questão aqui, para mim, ela é a primordial nessa história, é que quando eu tenho uma relação de amizade com uma pessoa crente, se ela perceber em mim que eu estou saindo do caminho, ela me pega e me traz de volta. Ô varão, não faz isso não, esse caminho aí é de perdição, volta para os caminhos do Senhor. E é o que eu falei no início, não existe prazer maior na vida do homem do que estar na presença do Senhor. Querido, amizade, nós escolhemos. Eu vou, enquanto o Senhor me permitir estar no Projeto Vidinho, eu vou falar sobre isso. Porque essa idade da adolescência é a idade que nós escolhemos os nossos amigos que vão ser para sempre ou não. É nessa idade. É por isso que se você me perguntar o que eu acho de um menino ou uma menina namorar, independente do que o mundo fala, se você falar para mim o que eu acho de um menino ou da menina namorar com 15, 16 anos, eu falo, eu não concordo. Mas por quê? Porque nessa idade é a idade de você enriquecer os seus relacionamentos de amizade. E quando você com 15, 16 anos começa a namorar, você se isola. O seu amigo passa a ser, sabe quem? O seu namorado, a sua namorada. Quando daqui a pouco você vai perceber, você não tem mais amigos. Sabe por quê? Você pode ver. O menino e a menina que são novos, que começam a namorar, a menina tem uma amiga de infância. Ela já não pode mais se envolver com a amiga porque o cara acha que ela fica arrumando namoradinho. Então já atrapalha uma amizade. Pode ver. Eu estou falando isso porque é experiência de vida, tá? É o que eu vejo no dia a dia. Então, no final, você vê e hoje, a gente percebe que os consultórios estão enchendo, os psicólogos estão ficando ricos, que as pessoas não sabem mais se relacionar umas com as outras. Eu fico pensando, se pessoas adultas começam um namoro, tipo assim, fica com um, fica com o outro, não tem decisão para namorar, noivar e casar, o que uma criança de 10, 11, 12 anos que já tem, qual é o futuro de uma criança que namora? Qual é a intenção de namorar? Porque eles não têm projeto de vida, né? Vai só atrapalhar nos estudos, não vai somar em nada. Pessoas adultas com 20 anos, tipo assim, tá namorando hoje, amanhã já fica com outra pessoa, eles não têm esse projeto. O que a criança vai ter? Eu com 15 anos minha mãe não deixava namorar, eu tive que terminar o namoro. E o grande problema é que eu falo. Aí eu falo das nossas convicções enquanto cristão. Nós estamos deixando de lado as convicções de cristão. A gente está se deixando levar pelo que o mundo diz que é bonitinho e que é certo. Então hoje nas igrejas, eu como pastor, se eu falar isso que eu falei aqui dentro da igreja, é capaz de me pegar assim, igual desenho, pelo cangote, pela calça e jogar lá na rua. Sabe por quê? Porque os pais querem mais é que os filhos namorem com 15 anos para parar de encher o saco. Vai parar de saturar, de dar Você problema. está entendendo? Para parar de Sair encher o logo de saco. casa, né? E no mundo, pior do que na igreja, no mundo, além de deixar namorar, os pais ainda fazem o seguinte, tem uma filha menina, ele pega o namoradinho que tem 16, 17 anos e leva para dentro de casa para dormir com a filha no quarto, porque não quer dormir no motel. Eu prefiro que minha filha durma com o namorado, eu estou falando isso que eu ouço, tá, irmão? É o que eu ouço, é o que eu vejo. Eu prefiro que minha filha traga o namorado para dentro de casa porque eu vou saber onde ela está. Se está tendo relação ou não, não interessa. O que importa é que ela sabe onde que a filha está.
E a gente vê a sociedade do jeito que está. As pessoas estão depressivas. É a nova era. As pessoas não confiam mais umas nas outras. E por isso estão se distanciando de Deus. Porque a nossa relação com Deus tem uma primícia. Amar o próximo. Convivência. É impossível dizer que ama Deus sem amar o próximo. Você está entendendo a situação? Então a minha relação com Deus parte da minha relação contigo. Com o Igor, com o Alessio, que eu te adoro, com a irmã. Se eu não conseguir me relacionar com vocês, eu não vou me relacionar com Deus. Simples assim, palavra de Deus. E aí não existe crente isolado. Se você conhece um cara super crente, vai para o monte, fala em mistério, rodopia, e anda com a Bíblia, e não fala palavrão, não sei o que lá, e o cara vive isolado, esquece, amigo. Esquece. Porque é contrário ao que o Evangelho me ensina. É contrário. A Bíblia fala que nós somos sal e luz do mundo. É para fazer diferença na vida das pessoas. É no sentido, o sal naquela época ele tinha duas funções. Que era dar o sabor e não deixar estragar. Era um conservante natural. Então hoje, quando nós olhamos para a visão daquela do sal, é que nós estamos aqui para conservar e para dar sabor. Conservar o quê? A mentalidade de Cristo. As características do Senhor. Que está se perdendo na sociedade. E é por isso que a gente está vivendo o que está vivendo. Uma desgraça total. As pessoas estão matando por causa de R$100. Ontem eu estava vendo uma reportagem e fiquei apavorado. Uma menina começou a namorar um rapaz que tinha condição e ela viajava para os Estados Unidos tirando uma onda, carro importado, não sei o que lá, uma onda. E os amigos dele ficavam assim, fulano, da onde essa garota não trabalha, não faz nada e vive tirando essa onda. Não, e para não sei o que lá. E um dia, o amigo dele e o pai estavam numa situação, foram sequestrados. Pá! A polícia bateu de frente e matou os bandidos. Quando chegou na delegacia, que a polícia disse que matou os bandidos, a garota entrou no desespero. Sabe por quê? Um dos sequestradores era irmão dela. Ela mesma estava planejando, junto com o namorado, o sequestro do amigo que era rico, do pai, para tirar 300 mil dos caras. 300 mil, querido. A vida que eles levavam não ia durar um mês esse valor. Não ia durar um mês. Era só Namorado, pra na verdade foi a Apareceu na televisão essa namorado do cara mandou sequestrar o namorado dela. Você está entendendo a situação? Forjou Sabe o que é sequestro. isso? irmão dela, Forjou Você sequestro. está entendendo isso? Escolha, filho. Escolha. Era só pra ver. Escolha. Para fechar, Os caras apagou. eu tenho um amigo de infância. Brother, irmão. Tanto é que assim, ele não é negão não. Mas ele é de uma família de negros também, mas ele é claro. Porque tem a questão de ser descendente de italiano, uma série de coisas, mas os avós dele eram descendentes de índio e tal. É uma mistura. E nós, quando nos apresentávamos até hoje, ele fala assim, esse aqui é meu irmão. Aí o pessoal, teu irmão? É porque ele nasceu de noite. Mas é porque ele tem nós temos essa consideração. Esse menino teve uma época na nossa juventude, nós andávamos juntos o tempo todo, criados juntos. Ele começou a se envolver com a rapaziada da comunidade e na época ele saiu para fazer arrastão. Mas não é esse arrastão que a gente vê agora não. De nego armado, não. Era arrastão que era assim, que vinha 30, 40 menino, adolescente. Aí vinha Mateus e Marquinhos na rua ali, todo bobo com o telefone na mão. Vinha aqueles 30, 40, tomava tudo de vocês, deixava só de cueca. Parecia gafanhoto. Quando passava, rapava tudo. Isso era o tal do arrastão. E aí, eu falei uma vez para ele o seguinte, cara, você é meu irmão, mas você vai ter que fazer uma escolha na sua vida. Porque enquanto você estiver vivendo com essa rapaziada, eu não ando mais contigo. Sabe por quê? Porque você está fazendo a bobagem. Amanhã eu vou estar contigo na situação, alguém vai reconhecer você e vai pegar nós dois. E eu não vou morrer por causa de você, na boa. Sabe? Por causa de escolha errada sua. E parei de andar com ele. Só que ele era muito amigo meu. Sabe o que aconteceu com ele? Ele botou na balança que tipo de amizade valia a pena, largou aqueles vagabundos e falou, cara, você é meu irmão. Muito obrigado por você se preocupar comigo. Então até hoje ele fala, cara, eu estava andando por um caminho que ia me levar para a morte. Por causa desse cara aí, pelo alerta que ele me deu, pelo peso que ele jogou, a responsabilidade da escolha, eu vi que valeria mais a pena a amizade dele do que daqueles caras. É por isso que eu falo que a amizade a gente escolhe, porque no momento X ela vai influenciar a nossa vida.
tanto para o bem quanto para o mal. Então, se nós tivermos amigos que têm o temor do Senhor, na hora X, Ele vai te ajudar a escolher o caminho certo, que é o caminho do Senhor. Amém? Amém. Que Deus continue nos abençoando e nos permitindo estar sempre na presença dele. Porque eu vou dizer para vocês, não existe lugar melhor para estar do que na presença do Senhor. Guarda o que eu estou falando para vocês. Bia, Nicole, Tuxê, Igor, Leidiane, Ana Luísa, Tainá, Rafinha, Brian, Matheus, Marquinhos, Júlia, Alex, te adora, irmã Maria e eu também. Não existe melhor lugar para estar do que na presença do Senhor. É isso. Com certeza. Amém? Amém. Júlia também. Falei, cantei a pedra. Ela fez assim, ó. Eu cantei, achei ela aí escondidinha aí. Quem vai cantar o louvor então? Mas já sabe qual você vai cantar? Quem vai cantar é o Brian. O Brian tá no O louvor. Brad vai cantar na muito tempo. O Brian até pregou ali. Tá namorando, Rafael. Vamos, Rafinha, canta um Olha essa louvor aí. bonita, Rafael. Acabar aqui vai subir. Tá bom. Vamos, Ele Rafinha, tá vai. namorando. Tava. Telex, olha como tá. É que fura, Leidiane ficava bem séria, olha assim, nunca se Bora, bora. Pô, mas tu vai cantar ou vai lutar MMA? Vai Ô, cantar, vai Essa lá. música é diferente. Pede desculpa pra sua irmã, pede. Precisou ver uma água. Isso. Vai, canta. Vamos cantar uma música bem Mas bonita. olha pro seu avô. Olha lá pro seu avô. A música é diferente. Quem que tava aí? Emanuel. Bora. Canta. Vai, Anda, filho. Ele não sabe nem música que vai cantar, gente. Depois vai esse bagulho do bolso. Ah, já tá assistindo. Acho que tô. Aí, eu escutei, assisti. Alguém ajuda ele aí. Eu. Não, mas tem que ser uma música que ele saiba. Então, É, Rafael. Rafael, canta aqui, ó. Vamos todos. Pai, tá passando teu dedo. Tem que ser diferente. Uma música que tu sabe. cadê essa música? Tu pediu pra câmera. Vamos todos cantando. Deixa ele. Ele fica todo mundo perturbando ele. Vamos. Ele vai pegar o microfone dele e costura. Vai, canta logo. Se você cantar, você vai sair. Vem cá, o Tainá, vai lá, Tainá. tem uma música aqui, ele te ajuda. É, Sabe porque eu qual não foi? pedi. Então vai, canta. Não, qualquer uma música bonita, um hino bonito. Tá bom, então. Vamos todos. Vai, Tainá, canta. Olha pra lá, ó. A caminhar. A criança. Tira a mão da boca, gente. Amor. Vestir a nós. Precisamos a Palavra de Deus. Alto. palavra de Jesus. Olha pro tio Alex. Olha pro tio Alex. Vai fazer sério. Fala aí, fala. Canta também, vocês já sabem, gente. Canta. Não está arrumada as coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele fez sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Deus, se não quiser, Deus, se a porta
que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ei, vocês estão orando ou estão igual filhote de cachorro que dá lata aí? Amém. Não vai ser uma Peraí, cachorro que lata aí. por exemplo do pessoal, essa aqui é a Lidiane. Vamos ver. Amigo, ô peixe, foca aqui. Ela quer cantar. A esperança viva, tua presença. Inunda encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém? Agora tem a Ana Luísa. Ana Luísa agora vai cantar um. Você não queria cantar? Aqui, ó. Deixa a Ana Luísa. Ana Luísa. Vai, Ana Luísa. Vai, Ana Luísa. Vai, Ana Luísa. A gente não vira. Fogueira Santa de Israel. Bora. Deixa a Luísa cantar. Se eu não estou se aprumar fizer direito, eu vou sair daqui. Rodovia que eu lavei galinha. Já tá conseguindo concentrar. Não, é o isso. Tem aquela que você gosta de cantar, você cantou lá na igreja. É que você cantou lá na igreja, na viagem. Lá a gente tem papelão. Então canta. Canta, meu amor. Canta, Luísa. Vai, Luísa. Travou? Esses três tenores aí não estão com nada não, pô. Não decide a música. Qual é o louvor, Luísa? Qual é o hino? Oi? Começa então, a gente ajuda vocês. Deixa eu ela cantar. Vai, Rafael, começa. Vamos, gente, vamos louvar. O Brian não, chegou em cima. Vai, Ana Luísa. Vamos, quero que valorize o que você é assim. Qual é o hino? Bora. Mas todo mundo bravo. Venho te amar. Ana Luísa. Ana Luísa. Vai
sobre a rocha, Ele cuida Olha de seu amor, Rafael. mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, não direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ver. À noite eu posso até sorrir, à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus, não paro De olhar pros montes. Ele não esqueceu, guarda de Israel, desde a terra e andando no céu. Amém. Aí. Vamos orar para encerrar. Obrigada. Calma aí, Não, agora vamos orar. Vamos colocar de pé, vamos fazer os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Fazer um coração, deixa. Chama o Arthur. Arthur, Não desliga não, pai. Arthur, vamos orar. Fogueira, 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 fogueira. Fogueira, fogueira, fogueira. Fogueira, fogueira, fogueira. Fogueira, fogueira, fogueira. Olha, Luiz, me dá. Vem cá dentro, cara. Tá bom. É mesmo? Igor. Chorei. Vamos fechar o círculo, meu amor. Bora, dá a mão aí, ó. Vocês aí. Dá a mão aqui. Está ali a roda. Pedidos, agradecimentos. Pedido de dinheiro. Isso aí todo mundo quer. Se você botar aqui, todo mundo quer. Eu quero fazer um pedido, pastor, para que Deus venha ajudar todas as pessoas que assumiram o nome de Jesus Cristo não se apostatar da fé. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, para onde nós iremos se só Ele tem as palavras de vida? Então, tem muita gente que está pregando e amanhã você olha, eles estão desviados. Né? Então, daqueles não venham se apostatar da fé, não venham retroceder. Eu quero agradecer a Deus. Agradecer porque é um privilégio. Privilégio poder estar na presença do Senhor. Eu sei que isso é por obra, graça do Espírito Santo. Então, se não fosse a graça do Senhor misericórdia, isso não seria possível. Então é um privilégio, uma alegria poder olhar e saber que o Senhor, Ele me permite estar na presença dEle. Então esse é o agradecimento. Mais algum agradecimento? Algum pedido? Amém. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos permite estar na tua presença. Só o Senhor mesmo. As autoridades humanas não nos permitem fazer isso. Se quiséssemos falar com os prefeitos, os governadores, o presidente, isso seria impossível. Mas estamos de um Deus que é o Deus do universo, aquele Criador dos céus e da terra, que a hora que nós quisermos, basta clamar pelo nome de Jesus e nós estamos na tua presença. Na oração, ó Deus, que Jesus nos ensinou, Ele nos ensinou dizendo Pai Nosso, nos dando essa mentalidade, dando essa visão de intimidade de alguém que é o nosso Pai. Aquele que nos ouve, aquele que nos recebe, aquele que está sempre disposto a nos amar. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque nós podemos estar aqui reunidos em Teu nome, aprendendo mais de Ti, cantando, ó Deus, na inocência de um coração de criança, louvores que exaltam o Teu santo nome. Louvores, ó Pai, que deveria ser a essência de cada um de nós. Poder estar sempre diante do Senhor com os corações gratos, alegres. Aleluia. Pai, porque sabemos que o Senhor é Deus, o Senhor é bom, o Senhor é amor, o Senhor é misericórdia. Pai, a cada vida aqui eu quero te agradecer porque o Senhor permitiu estar aqui. Agora, cabe, ó Deus, a cada um de nós fazermos as nossas escolhas. Escolher estar contigo ou não. O Senhor não nos obriga a nada. Mas nós sabemos, ó Deus, que o caminho
para o céu é o Senhor. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que não haja em nós, ó Deus, nenhuma intenção de desviar desse caminho. Como foi colocado aqui pela nossa querida irmã, Deus, o desejo dela é que essas pessoas que um dia te confessaram como Senhor, jamais se afastem dos caminhos. Que elas não venham se apostatar da fé. Homens que têm se levantado para pregar o Evangelho hoje e amanhã estão prostrados, Deus, no pecado. Tem misericórdia, Deus, restaura essas vidas. E aqueles que estão no caminho, Deus, ajuda-os, ó Pai, a permanecer no caminho. A tua palavra diz que quem está em pé, cuide para que não caia. Mas ela diz também que o cair do homem levantar é de Deus. Levanta os caídos. Não permita, ó Deus, que Satanás vença, ó Deus, nessa batalha que nós estamos travando entre carne e espírito. Que possamos nos alimentar a cada dia do Senhor, da Tua palavra, para permanecermos firmes na Tua presença. Deus, que possamos deixar de lado um pouco, ó Deus, a rede social. E que possamos, ó Deus, estar voltados para a Tua palavra, ela que nos fortalece. A Bíblia diz, eu creio, que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se não temos fé, é porque não estamos ouvindo a Tua palavra. Palavra essa que nos foi liberada. Palavra essa, Deus, que aqui nesse país, ela tem, nós temos livre acesso a ela. Alguns países as pessoas não têm acesso à Tua palavra. Estão sedentas dela. Pessoas estão morrendo porque querem se aproximar da palavra e não têm a liberdade, mas nós temos essa liberdade. Bom seria se a nossa relação com a Tua palavra fosse a mesma relação que nós temos com o Facebook, com o WhatsApp. Bom seria, Senhor. Mas infelizmente, nós estamos trocando, ó Deus, aquilo que realmente faz a diferença em nossas vidas por lixo. Estamos trocando, ó Deus, o alimento que realmente faz a diferença em nossas vidas por lixo. Estamos nos alimentando, ó Deus, de porcaria, de coisas que nos afastam do Senhor. E é por isso que as nossas batalhas têm sido tão intensas. É por isso que diante do pecado, muitas vezes nós escolhemos o pecado sem até saber que é pecado, porque estamos acompanhando a civilização, acompanhando a sociedade. Pai, em nome de Jesus, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala que nós não devemos nos conformar com o mundo. Não devemos tomar a forma do mundo. Mas que devemos, ó Pai, ter as nossas mentes transformadas pelo Senhor. Pai, que possamos, em nome de Jesus, ó, assumir uma postura, uma identidade ao Teu lado. Que as pessoas, ao olharem para cada um de nós, possam ver em nós a face do Senhor. Como foi falado aqui hoje nessa lição, que possamos definir as nossas escolhas com as nossas amizades. E que possamos ser bênção na vida daqueles, ó Deus, que estão caminhando conosco. Que possamos ajudar essas pessoas, ó Deus, a se manter firme na Tua presença. E que os nossos amigos possam nos ajudar a caminhar contigo todos os dias, ó Pai. Eis aí a Leidiane precisando de um trabalho, pedido dela. Abre uma porta de emprego para ela. Abre, Deus, a porta de emprego para ela. O Marquinhos também está nessa reta final aí, ó Deus. Pai, que o Senhor abra uma porta, mas que seja a porta do Senhor para abençoar essas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, o agradecimento aqui da Tia Dora por estar viva. Nós sabemos que realmente é um milagre do Senhor. E nós te somos gratos. A Júlia, Deus, que tem pedido pelo seu namoro, Pai, em nome de Jesus, abençoa o Jefferson. Pai, que ele tenha a oportunidade de reconhecer o Senhor como Salvador da vida dele. Que a família dele seja alcançada pelo Senhor. Que seja o Senhor abençoando ele no trabalho e tudo que ele fizer. Que a Júlia, ó Deus, que tenha um contato contigo, que foi criada, ó Deus, na tua presença, ela seja diferente. Que ela possa mostrar para ele, ó Deus, que servir ao Senhor é que é bom. Que ser servo do Senhor é que vale a pena. Em nome de Jesus, ó Pai. Cada pedido aqui que ficou gravado nos corações, que não foi falado, mas todos nós temos um pedido. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor atenda os nossos desejos. Desde que os nossos desejos sejam realmente para agradar ao Senhor. Desde que os nossos desejos não nos façam nos afastarmos de Ti. Pai, visita o Marcelo lá em Magé, o Marcelinho, o Ender. Visita ali, ó Deus, o Alessandro. Visita o seu Getúlio, visita o seu Jorge, seus familiares. Ali, ó Deus, o Adriano, sua família. Todos aqueles moradores daquela terra. Abençoa o Luan, abençoa a sua família lá no Vale. Pai, em nome de Jesus, todas as pessoas que de alguma maneira têm envolvimento com o Projeto Vidinha, seja abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus, nossos mantenedores, nossos parceiros, Deus, que haja prosperidade na vida deles. Porque eles não têm medido esforços para dividir com esse projeto as bênçãos do Senhor. Aleluia. Multiplica na vida deles, ó Deus. Multiplica em nossas vidas também.
bem. Papai, não. Aí a tia Dora pede aqui, ó Deus, por dinheiro. A gente sabe que nós dependemos é do Senhor. É verdade. Mas precisamos de dinheiro também, o Senhor sabe disso. É verdade. E é um pedido legítimo, Pai, porque temos compromissos. E Verdade. te pedimos, ó Pai, abre, ó Deus, a porta da possibilidade para conseguirmos, ó Deus, pagarmos as nossas dívidas, para quitarmos esse compromisso que temos com as pessoas, com a sociedade. Nós dependemos do Senhor, sabemos disso. Mas sabemos que o Senhor também pode nos dar essa condição. Em nome de Jesus, eu te peço pelo meu trabalho. Eu vou sair para trabalhar, passar a noite na rua. Livre, meu Pai, primeiramente de pecar contra o Senhor. Amém. Que eu seja, ó Deus, um homem ali usado pelo Senhor para abençoar vidas, primeiramente. Que saia da minha boca palavras de edificação. Que o meu pensamento, o meu coração esteja diante do teu altar. Não permita que eu peque contra ti. E me dá, ó Deus, uma noite tranquila, uma noite segura na tua presença. Livra-me de isso, do acidente, do homem mau. E me dê, ó Deus, a prosperidade necessária para que eu venha cumprir com as minhas obrigações. Visita a minha casa, visita meus parentes, visita meus amigos. Visita, ó Deus, a nossa liderança Amém, Jesus. eclesiástica, os pastores, as pastoras, os missionários que estão nos campos trabalhando, ó Deus, para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Guarda-os, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Visita, ó Deus, e abençoa o nosso governador, o nosso prefeito, os nossos deputados, os nossos vereadores. Pai, tem misericórdia da classe política desse país. Esses homens e mulheres que têm causado um mal tão grande para a população. Mas eles fazem isso porque não conhecem o Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos, ó Deus, um avivamento nessa nação. Amém. Nós clamamos, ó Deus, para que comece em cada um de nós uma intimidade tal contigo, que as pessoas sejam impactadas pela tua presença e essa nação chegue ao pleno conhecimento de que só o Senhor é Deus. Aleluia, Eu Senhor. creio que só quando essa Glória nação ao teu reconhecer santo o nome, Senhor, ela será mudada. Só quando ela reconhecer o Senhor, não haverá mais corrupção, roubo, prostituição, não haverá morte, porque o Senhor vai reinar nessa nação. Em nome de Jesus. Nós cremos nisso, ó Pai. Obrigado, Deus. Muito obrigado porque podemos falar contigo. Nós te oramos assim, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Tá voltando, tá voltando.